Bom dia. Vamos ler aqui no livro de Romanos 6, do versículo 15 até o 23, que fala sobre a lei, a escravidão e a graça. Diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados recolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra belíssima essa que Deus me deu nesta manhã para trazer hoje aqui ao povo de Deus. E ao povo que não é só de Deus, mas que está por aí, de repente, ao ouvir, possa ser liberto da escravidão do pecado. Muitas pessoas, eu já escutei, dizem assim: eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, porque eu sou salvo pela graça. Ser salvo não é meramente aceitar Jesus e continuar na sem-vergonhice, ou continuar na safadeza, ou continuar pecando coisas que Deus já falou ao teu coração, já bradou nos teus pensamentos, em você todinho, que fez os teus ossos tremerem, para que você abandonasse o pecado. Deus quer, na verdade, que você saiba que o salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte eterna, no lago do enxofre, no inferno. Então é necessário que a gente todo dia, mesmo a gente pecando, mesmo a gente errando, a gente chegue diante do trono de Deus e diga: Senhor, me perdoa, eu me arrependo, porque eu já deveria ter me corrigido disso e eu continuo ainda falhando. Então, graças a Deus que eu vim para Cristo. Hoje sou cristã, falo do amor de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus, para todos aqueles que querem o Cristo, que querem colocar o Cristo como um centro da sua vida e olhar para o Pai, para que Ele possa te guardar, a você, a tua família, a tua casa, poder servir ao Cristo. Às vezes você não sabe qual é o livramento que Deus já deu para a tua família, para a tua casa. E aí você vai entender que este livramento, ele veio porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. E estando sobre a tua vida, ela guarda até os teus também, porque ela guarda por gerações. Então quer dizer que através das minhas orações, muitos da minha família também estão guardados? Também estão, mas eles precisam se posicionar para que as coisas do eterno, do nosso Deus soberano, elas possam também prevalecer sobre a vida de cada um deles. Já falei aqui que a salvação ela é individual. Se a salvação é individual, eu tenho que fazer por onde merecer todos os dias.
não só pelas obras, mas pelo praticar o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina que a gente, quando vem para Cristo e que a gente confessa o nome dele, que o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida, que o nosso nome começa a ser trabalhado em nós, na nossa essência, que a gente desce às águas como Jesus desceu, se batizando, e que ele ensinou o passo, ele ensinou a receita pra gente. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir os caminhos, essa pegada que Jesus deixou aí, a gente tem que ir seguindo. E quando a gente olha para trás, assim, que a gente olha para trás, o que nós éramos, aquilo só nos causa vergonha. A gente diz, nossa, mas eu era deste jeito. Algumas vezes a gente até ri porque acha que aquilo ali é uma infantilidade da nossa parte do que foi cometido. Mas com toda certeza, aquilo que foi cometido e o que nós nos tornamos e vamos nos tornando dia por dia, tentando melhorar em Cristo, na verdade aquilo ali é a libertação que Cristo faz. E ele vai nos curando também, porque outrora era difícil para poder fazer certas coisas, permanecer firmes, uma fidelidade com Cristo. E aí quando você passa a ver os erros, os caminhos que Deus não quer mais que a gente esteja, então a gente começa a se posicionar. Se posicione diante do Pai. Se posicione porque o Senhor vai te responder todas as tuas orações. Então essa escravidão, essa impureza, a maldade que o Senhor fala, a gente tem que colocar tudo diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, me limpa, me purifica, me transforma, porque eu não quero mais ser a velha criatura. Eu quero ser lavado, remido no teu sangue puro carmesim, porque fui comprada por um preço altíssimo. E Jesus não está à venda. Nada da palavra de Deus está à venda. Então que nesta hora o que antes a gente andou, como diz a palavra aqui no versículo 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então, não havia justiça de Deus em nós, havia consequência do pecado, né? Então, que nesta hora a gente possa ser liberto desse pecado, seja transformado em servos, porque quando a gente aceita Jesus, a gente se transforma em servo dele. A gente tem prazer em servir a Cristo através da obra. Essa obra de ser emissário da palavra de Deus, que é o que eu faço hoje aqui. Então, o fruto está vindo. E eu agradeço a você que escuta, que multiplica a palavra, que leva a quem você acha que precisa da palavra e até para você também. E esta palavra de hoje, ela serve para mim também. Porque quando eu fui liberta e que hoje eu olho para trás, eu vejo quanto eu era errada, eu vejo quanto eu estava perdida. E eu louvo a Deus que o Senhor me resgatou, que o Senhor tem me transformado todos os dias. E eu não deixei de trabalhar no meu trabalho secular, não. Eu continuo sendo professora, eu continuo elaborando projetos, eu continuo desenvolvendo dentro da gestão pública, mas eu jamais esqueço de que é preciso ter caráter, é preciso ter idoneidade, é preciso praticar o fruto do Espírito e é preciso perdoar aquele que me feriu. Então, que nesta hora você possa receber o fruto do Espírito, possa praticar a verdade e que você seja liberto do pecado, o pecado que te levará para a morte, se você não quiser ser transformado. Fica na paz e que Deus possa te abençoar.